Então, pessoal, vamos falar aqui, começar pelos mitos e veracidades, né? Então, o que a gente pode dizer desses mitos e veracidades? A gente já vai começar aqui com o pé na porta, né? Então, ele está dizendo aí no segundo parágrafo que os dados apontam que se 10 milhões de pessoas fizerem exames com contraste iodado iônico, 10 pessoas morreriam, né? Então, assim, é comum a gente ver, principalmente em tomografia, ressonância magnética, alguns, como é que se pode dizer, acidentes, desculpa, desculpa, tá? Alguns acidentes relacionados ao contraste, mas geralmente, como a gente vai ver aqui na frente, está relacionado ao armazenamento e seu prazo de validade, tá bom? A gente vai começar a ver por isso aí. Então, ó, a maioria dos casos que apresentam reações adversas, classificadas apenas como reações químicas, que são cutâneas e não levam ao paciente risco de morte. O que leva a maioria dos casos de paciente ao óbito após administração do contraste são, isso aqui é importante, não realizar a anamnese com precisão, né? A anamnese é a entrevista com o paciente, na qual você vai perguntar o que ele sente, qual é o histórico dele, se ele tem alergia a alguma medicação, alguma coisa assim, se é diabético. Então, tudo isso faz parte da anamnese. É a entrevista com o paciente para auxiliar no exame, tá? E precisa ter essa anamnese, principalmente quando é da ressonância magnética, tá? Falta de treinamento de emergência, né? Porque caso o paciente dê alguma reação, está apto, né? E ser rápido para saber, né, lidar com isso. Falta de investigação de validade das drogas e acessórios, né? Isso aí quer dizer o quê? Investigar se está armazenado corretamente, se a validade está ok, né? Quarto, pessoas não preparadas para a decisão ou até mesmo a administração do mesmo. Ou seja, tem que ter alguém que tome a dianteira caso aconteça alguma coisa, né? Então, geralmente, poucos têm essa capacidade, realmente isso é notório, né? Então, tem que ter, pelo menos na equipe, alguém que saiba chegar e resolver o problema, tá? Não manter acesso venoso após a administração do contraste, tá? Que é isso? Quer dizer o quê? Que caso aconteça alguma coisa, não tem acesso venoso para a gente aplicar alguma medicação para tentar evitar o pior, né? Pacientes com asma apresentam um bom indicador de risco aumentado devido à grande incidência de broncoespasmo, né, que pode acabar, em modo leigo, né, o contraste espirrando para dentro do pulmão. A alergia ao fruto do mar não possui relação alguma com reações ao meio de contraste, o iodo, né? Essa aqui é da bibliografia que eu peguei, mas existem bibliografias que apontam que sim, né? Esse aqui é um caso bem polêmico, tá? E o último, a avaliação da disfunção renal deve ser feita antes do exame realizado, que é a ureia e creatinina. Decorem bastante esse nome aqui, ureia e creatinina, tá? Que ele serve, é o exame que a gente faz antes de qualquer exame com contraste iodado, tá bom? Então é um exame de sangue, tá? Então tem um valor de referência lá, né? Se não tiver dentro desse valor de referência, é proibido fazer o exame com contraste. Disfunção renal, né? Porque a maioria dos contrastes são eliminados via urina. Então, se o rins não estiver funcionando, né, como é que vai ter essa eliminação, né? Então vai acabar prejudicando o paciente. Aqui ele está falando aqui que não existe indícios que o contraste possa passar durante a amamentação para o bebê, né? Porém, é seguro evitar no primeiro trimestre de gravidez, tá? Isso aqui é como todo exame de radiologia, a gente tem que analisar o custo-benefício, tá? Então, até porque vocês vão ver mais lá para frente, quando às vezes a gente precisa fazer até 4 vezes o exame para poder ter o diagnóstico preciso. Então, são 4 exposições à radiação, né? E sem falar do medicamento que pode também causar algum efeito. Então, assim, analisar se realmente precisa ser feito esse exame, tá? E por último, como a gente está falando, você vai lembrar que o risco da exposição à radiação sempre, né, é maior do que a administração do mesmo. Isso aí a gente sabe que é mais que você está se expondo à radiação, qualquer hora você pode ter um efeito da radiação, tá? Isso aqui eu não vou cobrar, não interessa.
Aqui. Está mostrando aqui a diferença, né, entre o exame sem contraste e o exame com contraste. Tá bom? Aqui a gente tem, ó, esse contraste utilizado o ar, que é no exame de tórax, né, alguns de coluna e abdômen. Duplo contraste é quando a gente usa o ar mais o contraste iodado ou bário, né? E os densos, que são os contrastes iodados, baritados, paramagnéticos, que é o gadolínio, tá? Que é usado na ressonância magnética. A gente tem aqui, ó, venoso, são os iônicos e o não iônico, e o gadolínio, tá? E o oral, o sulfato de bário. A gente tem aqui, né, usados com raio-x, tá? Lembra que a ressonância magnética, ela utiliza radiofrequência, não é raio-x, tá? Então, sempre que perguntar qual a energia utilizada na ressonância magnética, é a radiofrequência. Nos exames que utilizam raio-x, é o iodo e o bário. Tá? Então, o sulfato de bário, ele, como eu falei para vocês, né? Ele é administrado, né, via oral, né, ou via, né, por outros orifícios, tá bom? Para melhorar a investigação dos exames do gastrointestinal, tá? Qualquer outro tipo de sulfato de bário, ele é venenoso ao nosso organismo.